Hey, muito bem-vindo a mais uma aula pelo Inglês 365. Essa é a aula de número 24. Se você está aqui, você já passou pela semana 1, 2, 3 e essa é a quarta semana. Lembrando que o nosso objetivo é concluir 51 semanas. Então a gente está no começo ainda e eu tenho certeza que você que está levando a sério esse curso, que está se dedicando, vai ter uma surpresa muito grande com o seu desenvolvimento ao longo desse processo, se você seguir as instruções que nós estamos dando e for praticando ao longo dessa jornada. Porque é sempre bom lembrar, vou até escrever aqui, ó, uma frase que eu gosto sempre de mencionar, que informação não é conhecimento. Eu aprendi isso em um livro do Mário Sérgio Cortella. E o que é o conhecimento? Conhecimento é quando você consegue usar alguma coisa. A informação são os dados, é alguma informação que eu posso te entregar aqui. Só que o conhecimento ele vem por meio da prática. Conhecimento vem pela prática. Então, sendo assim, para você desenvolver conhecimento com a informação que você está recebendo aqui, você precisa de praticar. Não existe fórmula mágica, não existe nada disso. Existe prática, por meio da prática você desenvolve. E como nós mencionamos na semana 1, se você entende o seu motivo, se você estabelece um plano, se você consegue organizar um sistema que te ajuda nesse processo, você consegue praticar mais e de forma mais constante, consequentemente você aprende. Não é um método super mágico. Não é isso. Muito pelo contrário, é uma coisa até bem simples. Você fala assim, eu não pensei nisso antes. E com essa mentalidade, com essa ideia em mente, vamos para mais uma aula. E a aula de hoje é uma aula de vocabulary. Nós vamos aprender algumas palavras novas ao longo dessa aula. Vou ler uma vez o texto, então listen, escuta e vamos ganhar familiaridade no inglês através desse texto que nós vimos na última aula. E nós iremos aprender ou rever algumas palavras. So let's go. Listen. FYI. Messaging abbreviations you should know. Writing messages takes time and often requires a bit more effort than we're willing to give. That's why people use initialisms. Initialisms are abbreviations where the first letter of each word in a phrase is said separately. One example is FYI, which means for your information. This is usually used to let someone know that something may be interesting or useful to them, but that they don't have to do anything about it. Here are some other English initialisms that have become popular in instant messages. If you need to end a conversation suddenly, you might send a message GTG or G2G, which means got to go. This is useful if you are about to stop using the app and won't see the reply. However, if you only need to leave for a short amount of time, you might say BRB for be right back. This will let someone know you won't reply for a short time, but will return soon. When you want to let someone know that what you're saying is not a fact, but just your opinion, you might start your sentence with IMO, which means in my opinion. However, if you want to show you are being very frank in your opinion, you might instead use TBH, which means to be honest. Of course, if you're just not sure what to say, you can use ADK instead of I don't know. Muito bem. Ontem nós entendemos o texto, então você já está familiar ou está ganhando familiaridade com o sentido do texto em si.
E agora nós iremos juntos explorar algumas palavras aqui que são legais de nós treinarmos e de nós ganharmos mais familiaridade com elas. Então, eu vou pegar uma palavra principal assim de cada um dos parágrafos e explorar elas um pouco. So, FYI, messaging abbreviations you should know. Desse parágrafo aqui eu vou começar e vou pegar a palavra know. Embora você talvez já saiba ela, tem algumas coisas interessantes aqui. Ó. A palavra know tem o sentido de saber e conhecer. Saber e conhecer. O passado dela é knew, então isso aqui é o past. E tem uma palavra que ela é bem comum, principalmente no meio de negócios, de empresa, que é o know-how. Você já deve ter ouvido isso se você trabalha em alguma empresa multinacional ou algo desse tipo. Falando, não, fulano de tal tem know-how nisso daqui. Significa um conhecimento aplicado. Um conhecimento aplicado. Basicamente, é experiência prática em alguma coisa. Por que que isso existe? Porque quando você vai falar que você sabe fazer alguma coisa em inglês, você pode dizer I know how to... E o que que você quiser falar. Então, I know how to speak English. Assim, eu sei como falar inglês. Ou I know how to play the piano. Eu sei como tocar piano. Não é o caso, é só um exemplo. Ou qualquer outra habilidade que você tenha, você pode usar isso. E aí se tornou uma fala até aportuguesada, o tal do know-how. Writing messages takes time and often requires a bit more effort than we're willing to give. That's why people use initialisms. A palavra que nós vamos pegar aqui é a palavra writing. Writing significa escrever ou escrevendo, dependendo da frase, com esse ing aqui. Olha. Esse ing ele tem duas funções. Uma é colocar nesse final em R no português, por exemplo. Falar, andar, correr, trabalhar, escrever. E a outra é quando a palavra está acontecendo, tem esse NDO. Falando, andando, correndo. Então, por isso que writing pode significar um ou outro. Então, writing. A palavra mesmo, a palavra, por exemplo, se você quiser falar eu escrevo, você fala write. E é curioso porque tem a mesma pronúncia. Vou colocar até um aqui, olha. Mesma pronúncia de write, de certo. Então, write, de certo, e write, de write, é a mesma coisa. Então, write, de escrever, e write, de lado direito, de certo, tem a mesma pronúncia. Write. O passado dessa palavra é wrote. Então, se você quiser falar, por exemplo, escreveu, você pode falar wrote. Very good. E ela é importante porque é uma das 4 habilidades principais em inglês, ou que as pessoas normalmente chamam de writing, quando se trata do desenvolvimento da habilidade escrita, por exemplo. E é um exercício que vira e mexe a gente sugere para você fazer, né? Escrever frases com as palavras novas. Isso te ajuda a fixar bastante. Tem até alguns estudos científicos que mostram que quando você faz anotações no papel, você literalmente escreve ali no handwriting, que seria essa escrita, manuscrito, né? Você fixa mais. Uma outra dica aí, aleatória dentro da aula. Next. Initialisms are abbreviations where the first letter of each word in a phrase is said separately. Desse daqui, eu vou escolher 2 palavras. A palavra first, que é o primeiro. Se você vê o first escrito em algum lugar, ele vai estar assim, olha. ST. Por quê? Porque o número em português, a gente tem essa bolinha aqui, né? Assim, olha.
Vamos ver se eu consigo ativar ela aqui no teclado. Aí, no português a gente tem isso, que determina que é o primeiro. Em inglês, esse número sequencial, ele vai ser estabelecido pelo número mesmo e as duas últimas letras da palavra por extenso. A gente vai falar mais, com certeza, disso ao longo do processo, mas já fica aí um primeiro contato com você, para você, sobre isso. Você não precisa de decorar agora, não é para você... eu aprendi agora e nunca mais vou esquecer. Não. O processo de aprendizagem ele é repetitivo, ele é cíclico. Então, aqui é um primeiro contato para você ganhando familiaridade aí com essa questão dos números sequenciais. E a outra palavra é a palavra each, que quer dizer cada. Então, aqui no contexto, olha, each word, each word, cada palavra, each word. Muito bem. Next. One example is FYI, which means for your information. This is usually used to let someone know that something may be interesting or useful to them, but they don't have to do anything about it. Aqui tem duas coisas também, ó, que são importantes. Which means, que quer dizer... Então, um exemplo é o FYI, que quer dizer, which means, quer dizer. Então, a palavra mean, que é meaning, significa significado. Então, quando você for fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, olha, vou colocar aqui um tip. Quando quiser pesquisar significado no Google, escreva a palavra que você está procurando, né? E meaning na frente. Que vai aparecer a definição dela ali no Google. E a outra coisa é isso daqui, olha. Let someone know. Se let someone know, esse someone ele pode ser substituído por outra palavra. Por exemplo, let someone know poderia ser let you know ou let me know. Ao pé da letra não faz muito sentido. Seria assim, ó, deixar alguém saber. Deixar você saber. Me deixar saber. Como nós vimos, a palavra know, ela significa saber ou conhecer. Só que olha que legal. Vamos ver como que eu escrevi aqui. Olha. Normalmente usado para avisar alguém. Então, this is usually used to let someone know. Se let me know, por exemplo, é me avisa, me fala. Me avise. Let you know. Te aviso. Então, por exemplo, I'll let you know. Eu vou te avisar, eu te dou um retorno, eu falo com você. Eu te deixo saber. Não faz sentido assim, né? Mas é avisar. Let someone know seria avisar alguém. Deixar alguém saber de alguma coisa. Então, é uma estrutura, let you know, let me know, let someone know, que tem um sentido de avisar. Então, por exemplo, if you need anything, let me know. Se precisar de alguma coisa, me fala, me avisa. Next. Here are some other English initialisms that have become popular in instant messages. Duas também. Primeiro, here. Here significa aqui. Curiosidade, olha. A palavra there significa lá ou ali. There. E a palavra where é essas palavras de perguntas usadas para lugar. Seriam onde ou cadê. Mas a curiosidade mesmo está aqui, olha. A palavra there, ela tem o here nela e a palavra where também. Então isso facilita você para familiarizar com esse grupo de palavras. Here, there, where.
Todas elas têm esse H-E-R-E nelas. E a segunda é o Instant Message, que é uma mensagem instantânea. Que é o que é isso aqui? Mensagem. SMS, mensagem pelo WhatsApp, mensagem pelo Messenger do Facebook, mensagem por qualquer lugar que tem uma mensagem instantânea. Então, Instant Message é qualquer programa de mensagem rápida que existe. Next, if you need to end a conversation suddenly, you might send the message GTG or G2G, which means, de novo, which means got to go. This is useful if you're about to stop using the app and won't see the reply. Vamos lá. A palavra about, ela é bem útil. E a palavra reply também é legal. Então, about, ela significa sobre alguma coisa ou prestes, quase. Prestes. Por exemplo, quase. I'm about to finish. No exemplo aqui, olha. If you are about to stop. Se você está quase fechando, se você estiver prestes a fechar o aplicativo. Ela também vai falar de sobre. Por exemplo, let's talk about abbreviations. Então, vamos conversar sobre abbreviations. Let's talk about English. Vamos conversar sobre inglês. E reply é a resposta. Porém, se for resposta para resposta de pergunta, é um answer. Uma resposta de pergunta. Reply, vamos colocar como resposta de mensagem. Não é literalmente ao pé da letra isso, mas é a forma que funciona. Então, reply é uma resposta de uma mensagem, normalmente, e um answer é uma resposta para alguma pergunta. Pode ser que no meio de uma conversa, você tenha um question e um answer. Pode ser que no meio de uma conversa de texto, você tenha que enviar um answer. Você vai reply aquela mensagem com uma answer para a pergunta que a pessoa fez. Espero que tenha feito sentido. However, if you only need to leave for a short amount of time, you might say BRB for be right back. This will let someone know that you won't reply for a short time, but will return soon. 2 words. Only. Na verdade, eu vou pegar 3 words. And soon. Only seria assim, você só precisa. Seria um só, apenas. Only. Need é do precisar. You only need, que você só precisa sair. You only need. Só precisa sair por um tempo. Inclusive, na forma que eu escrevi ontem, não foi a tradução, né? Mas foi um pouco até... Não tem isso que eu falei aqui. Se você for sair rápido, seria assim, ó, se você precisar sair por um período curto, seria o sentido mais preciso da frase. Return soon. Soon vai falar de breve ou rápido, nesse sentido de breve, de não demorar. Soon. Only need soon. When you want to let someone know that you're saying that what you're saying is not a fact, but just your opinion, you might start your sentence with IMO, which means, in my opinion. A palavra want to, ela pode ser reduzida. Want to é você quer. Por exemplo, quando você quer
alguma coisa, ela pode ser reduzida para wanna. Então, want to é a mesma coisa do que wanna. Quando que você vai saber qual usar? Normalmente no falado é wanna, mas se você for escrever alguma coisa mais formal, você escreve want to. Se for uma mensagem para alguém, pode ser wanna também. Mas o mais importante não é nem o uso, é entender se você vê em contexto. Então, você pode usar o que você preferir, mas é importante você saber que os dois têm o mesmo sentido. Wanna, de querer. Assim, querer. All right. However, if you want to show you're being very frank in your opinion, you might instead use TBH, which means, de novo, o que quer dizer to be honest. Instead means, então, se você quer, if you want to show you're being very frank in your opinion, you might instead. Instead seria ao invés, no lugar de, instead. That's a good one. A palavra show, que apareceu ali também, olha, ela é interessante, que a gente tem ela no português. É mostrar. Então, não é um show de uma banda, por exemplo. Então, however, if you want to show, seria assim. Então, contudo, se você quiser mostrar, if you want to show. E aí, fechando, diz, of course, if you're just not sure what to say, you can use ADK instead of. Então, no lugar de instead of, I don't know. Que eu vou pegar primeiro esse of course, que é o, claro, of course. A palavra sure, que está ali no not sure, seria de claro também. Então, as duas têm o mesmo sentido. Of course, sure. Então, se a pessoa te fizer uma pergunta meio assim, can I ask you a favor? Posso te pedir um favor? Se você fala assim, claro, o que é? Pode falar of course, ou sure. As duas têm esse sentido. No caso aqui do texto, estou falando of course, assim, é claro. Se você não tiver certeza, if you're not sure, aí você pode usar o I don't know. Essa frase ela é muito usada. Você não vai dizer ela I don't know, normalmente. Tanto você não vai dizer, quanto você não vai ouvir assim, né? Ela vai fazer um som de I don't know. I don't know. What do you want to eat? I don't know. I don't know becomes I don't know. I don't know. All right. E esse é o vocabulário que nós aprendemos na aula de hoje. Nós aprendemos várias palavras e eu tenho certeza que elas vão ser úteis para você. Minha sugestão, crie frases com as palavras aprendidas. Quantas frases? Cria uma ou duas com cada uma. Vou colocar aqui, olha, crie uma ou duas frases. Ao invés de cria, eu vou colocar escreva. Escreva uma ou duas frases com as palavras novas aprendidas. E esse é o conteúdo da aula de hoje. Espero de verdade que tenha sido uma aula relevante, que você aprendeu alguma coisa importante nessa jornada. Muito obrigado por estar assistindo. Mais uma vez reforçando, esse conteúdo ele é 100% gratuito, ele não vai ter ele não é por tempo limitado ou algo assim. Pode ser que se o projeto não perpetuar, ele tem um limite de tempo. Mas eu acredito que está fluindo bem. Tudo depende, na verdade, da opinião de vocês. Então, se você tiver um comentário, uma ideia, uma sugestão, um feedback, sempre deixe nos comentários, envia para a gente por algum tipo de mensagem, por algum tipo de instant messaging. E o mais importante, forma que nós entendemos que está sendo relevante para você quando você compartilha, porque nós compartilhamos as coisas que nós gostamos normalmente.
Então não deixe de compartilhar com o pessoal do trabalho, com a galera da família, que eu tenho certeza que mais pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, desse curso também. E isso é tudo para a aula de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, let me know. Lembrou lá do let me know? All right, so let me know. Bye bye, have a good one.